Boa tarde, alunos. Aqui é o professor Carlos, tá? Dando continuidade aqui mais uma aula aqui na escola Joaquim de Paiva Dias. Hoje a gente vai trabalhar as porcentagens, tá bom? Então, pessoal, daqui a pouco eu estarei postando nos grupos a atividade, tá? Mas antes, eu tenho aqui alguns exemplos que vou fazer resolução aqui no quadro para estar ajudando vocês a responder a atividade, tá certo, pessoal? Eu peço a vocês que prestem bem atenção e se vocês não tiver entendendo bem, vocês podem estar voltando o vídeo, tá? E revendo novamente, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos aqui para a gente fazer a resolução para estar ajudando vocês na atividade, tá bom? Mas antes de a gente começar a responder os exemplos, tenho aqui esse símbolo aqui, tá? Ele significa o símbolo da porcentagem. Será se esse símbolo aí fica do lado do número, por exemplo, do lado de 35, só por estar, né? Aquilo aqui, né? Só por estar aí do lado dele, ele tem algum significado, né? Então, pessoal, quando você vê é, esse símbolo ao lado de um número, ele está querendo dizer que esse número está sendo dividido por 100. Quer dizer que o significado dele, tá? É um número dividido por 100. Então, como a gente lê esse número 35 aqui, ó. 35 por 100, tá? 35%. Então, mesma coisa, quando você estiver trabalhando porcentagens, tá? Então, quer dizer que esse número aqui, 35, ele está sendo dividido por 100. Então, quando eu falo 35%, estou querendo dizer que é 35 dividido por 100. Então, o significado dele aqui é um número qualquer dividido por 100, tá, pessoal? Essa é a definição desse símbolo aqui, tá bom, pessoal? Então, agora voltando aqui para os exemplos. Primeiro exemplo. Qual a representação de 35% em forma de fração? Então, como é que eu posso representar o número 35% em frações? É como a gente acabou de fazer aqui, ó. Então, esse número 35, você vai escrever desta forma, certo? Observe, eu tenho 35%, ele vai ser, tá? Ele vai ser 35 por 100. Esta é a forma em fração de um número, tá? De uma representação de número em porcentagem. Então, a gente representa, no caso, o número 35% em forma de fração, desta forma, colocando o número em cima e o 100 embaixo. Quando eu leio 35%, eu estou querendo dizer 35 dividido por 100, né? Como vocês sabem que toda fração é também uma divisão. Então, o número 35 ela é dividido pelo 100, tá? Esta é a forma em fração de um número de porcentagem, tá certo, pessoal? Também a gente poderia até ir mais adiante, né? Aqui a gente já representou já o número 35% em forma de fração, já está representado, né? Mas se a gente quisesse ir seguir adiante, a gente poderia também simplificar esse número, tornar essa fração menor. Como? Como vocês observam aí, 35 ele é um divisor de 5. Por quê? Porque ele é terminado em 5. E 100 também é um divisor de 5. Por quê? Porque ele é terminado em zero e todo número terminado em zero ele é um número divisível por 5. Então eu posso estar dividindo tanto o 35 por 5 como o 100 por 5, que vai formar uma nova fração. Então, 35 dividido por 5, pessoal. Aí vocês pensam, para um pouquinho, dá o resultado, né? O caso é 7. 35 por 5 é 7. E 100 por 5? Você pensa um pouquinho, resolve, tá? 20. 100
dividido por 5, 20. Então, nós temos uma nova fração. Então, o número 35%, ele pode ser representado em fração 35% e na sua forma simplificada, 7/20, né? Aí, tá? Desta forma. Quando ele pedir uma simplificação, você faz a simplificação, tá? Segundo exemplo. Escreva em forma de números decimais as seguintes porcentagens, tá? Como é que eu vou fazer? O início você faz com uma primeira questão. Você primeiro transforma, tá, esse número aqui em uma fração. Como é que eu vou escrever em fração? 8 por 100, né? Porque esse símbolozinho aqui significa 100. Então, vai ficar 8 por 100. E agora, como é que eu transformo esse 8 por 100 em um número decimal? Porque ele está aqui em fração, né? Então, o que é que você faz? Você pega, divide o 8 pelo 100, tá? Professor, mas o 8 é muito menor do que o 100. Como é que eu faço? Você pode estar dividindo ou pode estar deslocando vírgula. Ó, todo número natural, tipo o 8 aqui, o final dele ele tem uma vírgula. Você não está vendo a vírgula, mas tem. Quando ele faz uma divisão, no caso aqui está sendo dividido por 100, se eu tenho dois zeros, então essa vírgula vai se deslocar duas casas para a esquerda, tá? Duas casas. Eu vou fazer bem que a forma com a divisão, tá? Ó, 8 dividido por 100, né? 8 eu não posso dividir por 100, né? Porque ele é menor que o 100. Como é que eu faria? Eu ia acrescentar um zero aqui e um zero aqui. E uma vírgula, né? Mas o 80 no caso agora, ainda é menor do que o 100. Não posso dividir ainda. Como eu faço? Acrescento mais um zero novamente. E um zero aqui também. Agora ele ficou 800 dividido por 100. Agora ele é maior. Posso dividir. 800 dividido por 100 é 8. Observe como foi que ficou, né? 8 vezes 800. Aliás, 8 vezes 100 é 800, né? Para 800, nada. Então, acabou. Então, olha a representação dele. 0,08. Mas não precisa você estar fazendo isso. Basta estar deslocando a vírgula. A vírgula está aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai contar os zeros que tem e deslocar ela duas casas. Que eu tenho dois zeros. Então, coloco uma e coloco zero. Coloco novamente ela aqui e coloco outro zero. Por que eu coloquei os dois zeros? Porque aqui tem dois zeros. Então, ela se movimentou uma e duas. Então, que número formou? O mesmo que a gente fez a divisão. Então, 0,08. Certo? Então, a forma mais simples de você estar transformando o número de porcentagem em número decimal é deslocando a vírgula. Se torna melhor você fazer isso do que a divisão, tá? Então, ficou entendido nessa primeira? Bora lá pro outro. 32%. Então, vai ficar 32 por 100. Olha novamente. Dividir esse por esse. Transformar em número decimal. Vai ficar. A vírgula está aqui. Então, eu vou deslocar uma, duas. Qual o número que vai formar? Por que eu desloquei duas casas? Porque eu tenho dois zeros. Então, vai ficar 0,32. Tá? Porque ela se deslocou uma e duas. Aí, para ela não ficar sozinha aqui, você coloca um zero na frente. Tá bom? A letra C, mesma coisa. É 3,6. Então, você vai colocar 3
2,6 por 100. Olha a posição da vírgula, ela está entre o 3 e o 6, mais é dividido por 100, 2 zeros. Então, você vai deslocar ela 2 casas para a esquerda. Então, ela vai ficar, vou colocar aqui embaixo. Fica 1, 0 e mais 1, vou apagar bem aqui. Ela deslocou 1, 0, 2, 0. Olha o número que formou. 0,36. Então, 0,036. Então, é esse número formado, tá? 0,036. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos para a terceira questão. Qual é 15% de 60? Então, ele pergunta quanto é, né, 15% de 60. Então, vamos procurar esse valor. Esse 15, qual é o valor dele? Qual o valor dele de 60, tá? Então, qual o valor que representa esse 15% de 60? Quando eu falo 15% de 60, pessoal, esse de, ele tem uma função multiplicativa. Quer dizer que eu tenho 15% de 60 é a mesma coisa que 15% vezes 60, tá? Então você faz uma multiplicação bem aí. Então, como armar isso aqui, ó? Lembrando, 15% sempre a gente transforma em fração, que multiplica, como eu acabei de dizer, né? Esse de está sendo representado pelo ponto de multiplicação. 15 por 100 vezes 60. Pronto. Você armou. Agora vamos fazer a multiplicação. Você multiplica 15 vezes 60. Bora fazer uma multiplicaçãozinha bem aqui, ó. 60 que multiplica 15. Vamos lá. 5 vezes 0. Todo número multiplicado por 0, né? É 0. 5 vezes 6. 30. Dá um espaçozinho aqui embaixo do último número para pegar o outro. 1 vezes 0. 0. 1 vezes 6. 6. Faz a soma dos resultados. Baixa, porque não tem ninguém, né? 0 mais 0 é 0. E 3 mais 6, 9. Esse é o resultado de 15 vezes 60. Aí você vem aqui. Multiplicou 15 vezes 60, 900. E temos aqui o 100, vem para baixo. Pessoal, é só uma dica. Quando tiver uma fração, né? Que toda fração é uma divisão, tá? É uma divisão. O de cima é dividido pelo de baixo. Quando tiver, no caso, como esse exemplo aqui, que nós temos zeros, você pode estar cortando em zero. Se eu tenho um zero em cima e um embaixo, eu posso estar simplificando. Por exemplo, ó, aqui tem um zero aqui, eu posso cortar esse. Ficou 90 e 10. Mas eu ainda tenho um zero aqui, ó. Posso cortar esse. Ficou quem? O 1, 9 e 1. Então, 9 dividido para 1 é igual a 9. Olha a resposta. Então, quer dizer o quê? Que 15% de 60 é igual a 9. Tá bom, pessoal? Pois é, pessoal. Tá aí a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem no meu privado, tá bom, pessoal? Que a gente pode estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Tenham uma boa tarde, um bom estudo. Que Deus abençoe a todos.